Salve, salve rapaziada, sejam todos e todas muito bem-vindos ao História Azul número 5. Hoje aqui no Café Havaiano a gente vai falar sobre o Dia do Goleiro, essa data especial comemorada hoje, dia 26 de abril, né? Esse programa logicamente foi gravado com antecedência, mas vai ao ar no Dia do Goleiro, uma data comemorativa, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre essa posição que é tão diferente assim do futebol, né? Tô até com uma luva aqui para tentar ser meio temático nesse momento, então faz o seguinte, curte esse episódio, não esquece de compartilhar para o seu colega goleiro, sua colega goleira, ou para aquele havaiano ou havaiana que vai querer ouvir um pouquinho da história azurra. Não se inscreve de curtir o vídeo, se inscrever aqui no Café Havaiano e pegar o seu café, né? Então, vou ter que pegar cuidado aqui para não acontecer um pequeno acidente. Pegue seu café, pegue sua água, o que você quiser beber. Sente-se que vai começar o História Azurra número 5. Roda a vinheta aí, ó. Momento novo aqui no, no canal. Bom, iniciando, deixa eu tirar primeiro essa luva aqui para evitar vários problemas. Eu sou goleiro, né? Para quem não sabe, eu me aventuro um pouquinho para jogar o futebol 7 ou futsal, mas logicamente que eu não chego aos pés desses que iremos citar aqui no História Azurra número 5. Mais uma vez pedir quem puder, né, deixar seu like, seu comentário, sua sugestão de tema, sugestão de convidado aqui para o História Azurra, para o Café com, né, esses quadros aqui do Café Havaiano. Então, vamos começar a falar dessa posição que é tão diferente, né, o Dia do Goleiro, hoje, dia 26 de abril, é comemorado na data de nascimento do goleiro Manga, né, um goleiro com história em vários clubes no Brasil, no exterior, né, com destaque principalmente no internacional, essa data que é para homenageá-lo e também homenagear a todos dessa função tão diferenciada do futebol, né? Geralmente é aquele solitário, aquele que não pode errar, né? Aquele que usa um uniforme diferente dos demais, aquele que pode, né, tocar a bola com as mãos, então tem toda uma, uma aura especial. O único que tem um preparador exclusivo, né? Tem um preparador de goleiros, coisa que a gente não vê, sei lá, um treinador de atacantes, por exemplo, tem um treinador de goleiros, tem um preparador, e também é a única posição que só tem um em campo, né, um em cada lado, logicamente, não tem como tu colocar dois goleiros diferentes, sei lá, tem dois centroavantes, tu consegue colocar os dois juntos para jogar, né, tu vai ter que se virar dois laterais, pode fazer dobra de lateral, direito, pode colocar um em cada ala, pode colocar um de zagueiro, mas goleiro só vai ter um. Para isso, a gente trouxe algumas caras que vocês já conhecem aqui do canal e algumas caras novas também para falar de vários goleiros da nossa história, né? Logicamente, a gente pode deixar passar um ou outro que você viu, algum outro da nossa história, mas a gente tentou pegar os mais conhecidos, antigos, né? O Havaí é um clube centenário, então imagina quantos goleiros já defenderam o Havaí. Nesse ano, por exemplo, a gente tem 5, né, no elenco principal, mais os da base, então a gente parar para pensar, só nesse ano até o momento que a gente gravou, a gente está gravando dia 18 de abril, já passaram 3 goleiros, o Alexander, o André Júnior e o Igor Bom, 4, e o Igor Vinhas. Então, em 4 meses do ano, 4 goleiros já defenderam o Havaí em uma temporada. Então, para a gente ver que são vários na nossa história, de goleiros de um jogo, de 2 jogos, de 10 jogos, goleiros de 100 jogos e muito mais. Temos na nossa história goleiros artilheiros também, de várias formas. Teve goleiro fazendo gol com a camisa do Havaí. Certeza que você pensou num aí que eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Né? O famoso gol do Vento Sul, naquela mágica temporada do Havaí de 2008. Então, né, só para deixar isso bem claro, a gente pode deixar passar um ou outro grande nome aqui que você recorda, que acompanhou, né? Lógico que eu acho que temos aqui o pessoal que acompanha mais a partir, sei lá, de 60, 70, já temos alguns telespectadores que acompanharam os goleiros da década de 80, né, dos anos 2000, 2010, tem vários goleiros que a gente acompanha, né, então a gente vai tentar fazer um resgate histórico desses goleiros, mas logicamente, não desmerecendo nenhum, né, você vai olhar, pô, mas como esse é um dos maiores da história, que a gente vai falar, quem sabe lá pro final, os mais recentes, mais uma vez, é um recorte para falar sobre os goleiros, né? Algum outro
como eu já falei, os dos últimos anos, mas fulano ser citado, né, logicamente, é só um programa para a gente lembrar goleiros da história do Avaí, dos mais importantes, dos maiores goleiros do futebol catarinense, como pode ser chamado assim o Adolfinho, de goleiros artilheiros como César Silva, goleiros campeões com o Avaí, e goleiros que simplesmente uma temporada marcaram muito com a camisa do Leão da Ilha, como goleiros também que atuaram por vários anos no Avaí, como o Bolso, o próprio Adolfinho também. Então, para a gente relembrar essa posição tão especial do Avaí. Como já falei, né, é uma posição totalmente diferente, é aquela que usa os uniformes diferentes também, né? Vocês estão vendo que eu tô com uma camisa cinza da temporada 2021, aqui atrás temos uma camisa ali, um azul, um pouquinho mais escura, a camisa de 2019. Tem uma outra aqui que eu gosto muito, deixa eu até sair aqui da tela, que é uma da temporada de 2010, 11, 2010, 2011, não sei. Que é uma que tem um leão na frente, né? Característico do nosso clube. Tá até com o meu nome aqui, mas paciência. É uma camisa diferente e bonita também, que eu gosto bastante, com esse leão na frente. Falando em camisas diferentes, na década de 90 a gente via vários goleiros com uns uniformes extravagantes, né, coloridos, a gente via. E falando em uniformes diferentes, ali começou ali em 2011, se eu não estou enganado, o Avaí usou essa, essas homenagens até 2014 ou 2015 com os uniformes de goleiro. O que o Avaí fez? Cada partida homenageava uma cidade com um ponto turístico, uma característica da cidade em sua camisa, uma cidade catarinense. Então, imagina que eu não tenho certeza se foram homenageadas todas as cidades, mas imagina-se que Santa Catarina tem quase 300 municípios, então tem que ter quase 300 partidas para poder homenagear a cidade, além que, lógico, Florianópolis foi homenageada mais de uma vez e tal, então teve esse caso dessa homenagem, né, o caso dos uniformes de goleiro, que a gente pode ser assim, e do Avaí homenageando os municípios catarinenses. Muito importante, no meu ver, logicamente, as camisas, vocês podem falar assim, as camisas não são as mais bonitas, então eu vou procurar aqui a camisa de goleiro do Avaí de Florianópolis, a Ponte. Eu trouxe uma outra para vocês olharem aqui, que eu sou meio clubista nesse sentido, né, então não tem, eu não tô achando aqui. Tem vários modelos, mas esse modelo com a ponte, que realmente é muito bonito, eu não acabei não encontrando. Com a ponte esse de luz, né? Tinha uma camisa cinza e tinha uma camisa imitando um entardecer com laranja, assim. Laranja igual a minha, usar um laranja diferente. Muito bonitas as camisas do Avaí. Como eu falei, né? Pode não ter ficado na execução tão bonitas assim os uniformes, né? Porque tinha realmente algumas camisas que não ficavam muito legal, mas era muito importante, né? Uma coisa que eu sempre falo do Avaí, mostrar a sua cultura, mostrar suas raízes, e querendo ou não, a gente, naquela época ali, né, 2009, 2010, o Avaí foi o único time catarinense na Série A, 2011 tinha um Figueirense também, então a gente levar a camisa do nosso estado, a bandeira do nosso estado para o Brasil, a bandeira da nossa cidade, para a gente mostrar de onde que a gente veio, né, seu time bem conhecido em seu time de Santa Catarina, e também representar nosso estado, nossa cidade para todo o Brasil. Deixa eu mostrar aqui na tela. Aqui é um exemplo, é a camisa que foi feita para Garopaba, né? Pouco clubista a minha escolha. Eu não lembro que partida que foi utilizada, sinceramente, eu não lembro. Mas é um exemplo. Garopaba é uma cidade que é muito ligada ao surf, né? Chamada de capital catarinense do surf. Então, temos um surfista aí, não sei que praia que é essa, se é a Praia Central, Praia da Ferrugem, Praia da Silveira, não sei, né? Então, é uma homenagem a uma coisa que realmente se remete à cidade. Como eu falei, Florianópolis tinha ponte, né? Lembrei de alguma da serra ter uma maçã, algumas coisas nesse sentido. Enfim, eu comecei falando da camisa de goleiro do Havaí, que é uma coisa curiosa esse fato aqui. Lembrar também, né, em 2007, deixa eu tirar da tela aqui essa camisa, essa imagem, em 2007 o Avaí aposentou a camisa 12, que tradicionalmente é utilizada para os goleiros, né? Geralmente o goleiro utiliza a camisa 1 e a 12, o Avaí aposentou a camisa 12 em homenagem à torcida, né? Essa camisa voltou a ser utilizada em 2010 durante a Copa Sul-Americana, porque era obrigatório
Tu usar todos os números, acho que era de 1 a 24, se não estou enganado, na época, então o Avaí teve que utilizar a camisa 12 para poder fazer a inscrição do atleta, né? Como era uma competição da Conmebol que tinha uma numeração fixa, que o Avaí, se eu não estou enganado, começou a usar só em 2010, 2011 a numeração fixa. Então, o Avaí tirava 12, mas nesse caso teve que ser usado. Mais uma outra curiosidade sobre os goleiros e as camisas do Avaí, uma coisa que eu gosto bastante. Né? E vamos começar a falar de vários goleiros da nossa história. Né? Vamos pular para os goleiros, né? Como eu falei, é uma posição que teve bastante evolução ao longo do tempo, com um preparo exclusivo, com mudanças de regras, por exemplo, até os anos 90, começo dos anos 90, podia ser, a bola podia ser pega com a mão, o atleta defensor poderia recuar para o goleiro, ele realizar a defesa com as mãos, isso acabava amarrando muito o jogo, e com isso, com essa mudança, para tentar agilizar mais o jogo realmente, eu vi alguns vídeos de jogos antigos, o time que queria fazer uma cera acabava recuando muitas vezes para o goleiro e acabava matando tempinho. Acabou que os goleiros começaram a utilizar muitos pés, a gente pode ver alguns goleiros de destaque, como o Neuer, por exemplo, que é um goleiro que usa muitos pés, atualmente o Ederson, também do Manchester City, é um goleiro que usa muitos pés, e no Havaí teve um goleiro que foi muito destaque por isso, o Zé Carlos, se você se recorda, o Zé Carlos que foi goleiro do Criciúma também aqui, o Santa Catarina passou pelo Metropolitano depois, era um goleiro que tinha uma característica de jogar bem com os pés, cobrava falta, a reposição de bola dele era muito boa com os pés, e é uma característica de usar os pés que os goleiros estão tendo agora, jogar às vezes muito adiantado para tentar interceptar. Então, a suposição que foi mudando ao longo do tempo, utilização de luvas, que muitas vezes não era utilizada, até o Manga, que é o homenageado pelo Dia do Goleiro, mostra as mãos assim, tem vários dedos tortos, várias lesões nas mãos que o Manga não, nos momentos não utilizava luvas. Então, imagina você hoje, né? Eu sou goleiro de brincar com meus amigos, eu acabo, às vezes, machucando, levo um bolado, imagina isso, sei lá, nos anos 60, nos anos 50, uma bola muito mais pesada, campo encharcado, né? A medicina não era tão avançada na recuperação, os atletas não tinham esse cuidado que tem hoje na prevenção, na, no descanso dos atletas, na recuperação. Imagina como que não era naquela época para os goleiros. Falando sobre essas lesões, a gente vai entrando no nosso primeiro convidado, quem sabe o primeiro grande goleiro, um dos primeiros grandes nomes do Havaí, que é o Bos. E para falar sobre ele, eu trouxe o Felipe Matos, que vocês já conhecem lá do Memória Havaiana, né? Tiramos várias fontes da nossa pesquisa aqui lá do Memória Havaiana. E para isso, só para explicar um pouquinho de dinâmica, né? A maioria dos convidados que estão aqui eu pedi para falar sobre um goleiro específico, principalmente os goleiros mais antigos, que né, a maioria não viu jogar. Boas, Adolfinho, acredito que poucos aqui viram jogar. Né, temos os mais antigos, mas não tanto, como Fossati, como César Silva, como Rubão. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles e também para eles falarem quais jogadores eles gostavam, assim, quais goleiros se destacaram. Vocês podem ver que Renan, Douglas serão muito citados aqui nesse episódio, César Silva também. Então, vamos ouvir Felipe Matos, quase que eu falei Filipes aqui, Felipe Matos, do Memória Havaiana, falando sobre Bos, um dos primeiros grandes goleiros da história do Havaí. Tudo bem? Pois é, obrigado pelo convite aí de falar sobre algum goleiro aí da história do Havaí. Eu pensei de início em falar sobre o Fossati, que é o goleiro que é meu ídolo de infância, né? Eu sou daquela geração que assistiu o título de 88 e ficava encantado com o Fossati, que brincava de ser o Fossati, né? Nos joguinhos, assim. Que o Fossati já era um goleiro veterano quando chegou no Havaí, mas ele era daquela velha geração de goleiros uruguaios, assim, que catimbeiro, brincava com a torcida, provocava os adversários, adorava defender pênalti. Então ele era um goleiro que chamava muita atenção, principalmente para as crianças, né, como eu que assistia, né, ele jogando. Mas pensando melhor, eu pensei em falar sobre Adolfo Boos, porque o Boos talvez seja nesse ano de centenário, né, seja um nome interessante de ser relembrado, embora eu não tenha assistido ele a jogar, mas ele talvez tenha sido o primeiro ídolo do Havaí, né? E naquele time que nasceu campeão, né? Como diz o hino do Havaí, o Boas era o goleiro.
embora ele não tenha sido o primeiro goleiro do Avaí, o primeiro goleiro foi o João Lobo, também conhecido como João Polícia, né? Que defendeu o Avaí em alguns amistosos iniciais ali, depois da fundação do clube. Mas o Boas é o goleiro titular dos primeiros títulos, dos primeiros torneios, né? Que o Avaí disputou o torneio início, o citadino, o estadual ali, né? Na década de 20. Então ele acabou se tornando talvez um dos nomes mais populares, né? E longevos aí do futebol florianopolitano aí do início do século passado, na década de 20, década de 30. E, bom, o Boas ele iniciou no Figueirense, jogava no Figueirense em 23, ali, 24. No primeiro clássico entre Avaí e Figueirense, o Boas era o goleiro do Figueirense. Depois ele resolve abandonar o Figueirense e defender só o Avaí, né? Que acabou se tornando o time de coração dele. Ele era um havaiano, né? Ele era um torcedor do Avaí. E jogou no Avaí de 1924 a 1943. Na verdade, ele esteve inscrito pelo Avaí de 24 a 1943, embora tenha parado de jogar um pouco antes. O último jogo dele foi em 38, mas ele permaneceu inscrito como goleiro do Avaí até 43. Né? Bom, em 1930, ele escreveu uma carta aberta aos torcedores do Avaí, agradecendo o apoio que sempre contou, né, dos torcedores, convocando os torcedores assim a seguir em frente, torcendo pelo Avaí, animando os torcedores para fazer um Avaí mais forte, um clube mais forte. Né? Ele escreveu, né, numa carta, né, que foi publicada no jornal da época, ele falou assim: creio, vou até ler, né? Creio em vosso ardor patriótico em prol do Avaí, como acredito em mim próprio. Então ele era mais do que um atleta, né? Ele se tornou aí nesse início dos anos 30, início dos anos 20, num símbolo havaiano. Em 1931 ele foi homenageado pelo clube na inauguração da sede do Avaí na rua Conselheiro Mafra, pela longa ficha de serviços prestados ao clube, né? Ele iniciou lá em 24. Nesse mesmo ano ele foi até o Rio de Janeiro treinar no América do Rio, treinou também no Fluminense do Rio, né? Mas ele era muito tímido, muito voltado à família. Então ele resolveu voltar a Florianópolis e não deu prosseguimento aí à carreira em clubes cariocas, embora tenha treinado aí no Rio, no Fluminense e no América. Várias vezes ele saiu de campo com fraturas, né? Ele chegou a quebrar o maxilar num jogo contra o Íris. Isso em 19... Depois ele quebrou o malar também num clássico, se não me engano, em 1935. E então a família dele começou a fazer pressão, a pressionar para ele abandonar o futebol, né? Já que estava se quebrando. Imagina quebrar o maxilar aí na década de 30, era uma lesão complicada jogando futebol, né? Então a esposa, a família, ele nasceu em 1906, então aí já estava quase 30 anos, né? 35, 36 ali. Então a família começou a fazer pressão para ele abandonar o futebol, largar o clube, mas mesmo com essas fraturas ele continuou, né? Ele se quebrou em 34, ficou quase um ano parado, depois ele retorna. E a torcida fazia abaixo-assinado para ele continuar jogando, então ele não conseguia largar o Avaí, né? Até que ele resolve. O último jogo dele foi em 1938, foi um amistoso em Tubarão. O goleiro do Avaí na época era o Vadico, mas o Vadico por algum motivo não pôde participar, então ele aceitou voltar ali aos gramados para defender o Avaí nesse amistoso. O Avaí perde, mas ele é muito elogiado por essa atitude de voltar aos gramados, né, já veterano. E, bom, esse foi o último jogo dele, em 1938, um amistoso contra o Estilo Luz em Tubarão. Daí, de 38 a 43, ele permanece inscrito como goleiro, mas não joga. Nessa época, o Adolfinho era o titular, daí tinha outros goleiros, né, o segundo reserva, acho que era o Puccini, né? E, então, o Boas fica ali registrado como goleiro disponível, mas fica ali um terceiro goleiro, alguma coisa assim, que não atua mais nos jogos, né, nem amistosos. Até que em 43 ele rompe, né, com o Avaí, assim, deixa de ser atleta, inscrito pelo Avaí, e vai para o Paulo Ramos. Porque a família Boas, né, o irmão dele, o Arthur Boas, que também foi atleta do Avaí, muito importante nos anos 40, o outro irmão, que é um pouco menos conhecido,
mas é o Bruno Boas, foi um dos fundadores do Paula Ramos. Então, ele vai com os irmãos para o Paula Ramos e atua no Paula Ramos ali até mais ou menos, acho que 44, 45. Daí ele abandona o futebol definitivamente e retorna ao Avaí em 46 como treinador. Tem uma breve passagem pelo Avaí como treinador. Então ele tem essa longa história no Avaí. Então acho que ele é um goleiro que merece ser relembrado aí nesse ano de centenário, no dia do goleiro, né? É um dos símbolos do Avaí, um dos primeiros ídolos do Avaí. Ele, fora de campo, também foi capitão do Avaí, foi capitão geral do Avaí, foi treinador, como eu falei, foi diretor esportivo, então fez parte da comissão de esportes do Avaí durante anos. Então ele tem uma longa trajetória aí de dedicação ao clube dentro de campo e fora de campo. Então esse é um goleiro que eu acho que vale a pena lembrar no dia do goleiro como um dos mais importantes da história do Avaí. E também, além de ser irmão do Arthur Boas e do Bruno Boas, que também são atletas do Avaí, ele era cunhado do Arnaldo Dutra, que era também um nome histórico aí desses anos iniciais do Avaí, e foi pai do Adolfo Boas Júnior, né? Que é um famoso escritor catarinense aí, consagrado. Foi membro do Grupo Sul também, que é um grupo de modernistas, né? Da literatura catarinense aí nos anos 40, 50 em diante. Então, é um personagem muito interessante, eu acho que vale a pena lembrar dele. Tá bom? Um abraço. Valeu, valeu, Felipe Matos, lá do Memória Havaiana. Recomendo, né, quem puder seguir Twitter, no Facebook também. A maioria das vezes que eu preciso, que eu busco alguma informação, principalmente de fotos, assim, um acervo do Memória Havaiana é muito bom. É muito grande, tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Recomendo vocês seguirem Memória Havaiana do Felipe Matos aqui, né? Então também tem esse time, esse livro, o Time da Raça, que o Felipe Matos ajudou a escrever. E esse ano, né, se tudo der certo, vai ser lançado o Almanaque de 100 anos do Avaí. Né? O Felipe também está participando desse projeto, que a gente vai poder ver mais informações, além de informações atualizadas, mais informações, quem sabe, achadas sobre esses anos iniciais do Avaí. Por exemplo, né, aqui nesse almanaque de 90 anos, a gente não encontra o Boss, como vocês viram, ele ficou 19 anos, 19? Foi até, eu não lembro, até 33, até 43, né, vinculado ao Avaí, mas até 38 jogando, imagina, ele ficou 14 anos jogando pelo Avaí. Boas, ele não aparece entre os atletas com mais jogos com a camisa do Avaí, logicamente, na época não tinha 70, 80 jogos na temporada, mas por ter sido um goleiro tão longevo assim, era de se esperar que estivesse entre os mais atuaram com a camisa. Por exemplo, o Adolfinho, que é um goleiro que, que a gente vai falar em sequência, né? Já puxando o assunto do Adolfinho, ele tem, se não estou enganado, 127 partidas com a camisa do Avaí. Deixa eu até procurar aqui. Fonte de 2013, então pode ser que a gente tenha novidades nessa numeração, pode ser que tenha algumas coisas. O Adolfinho foi goleiro de entre 41 e 56, tem 183 partidas com a camisa do Avaí. Na época, o 32º jogador com mais jogos com a camisa do Avaí. Eduardo Martini, que é outro que nós vamos falar em sequência, tem 184. Né? Então, vocês terem como referência, por exemplo, temos o Rubens, né, o Rubão, com 128 jogos, então a gente vê goleiros históricos que ficaram muito tempo com o Avaí, quem sabe não, uma quantidade não tão grande de jogos. Enfim, é muito legal saber dessa história dos principais goleiros, principais nomes do começo da história do Avaí. Eu até vou mostrar uma foto aqui que eu peguei lá no Memória Havaiana também, do Boas, com a primeira camisa de goleiro do Avaí, que você encontra também uma versão retrô para a venda que eu tenho. Inclusive, eu acho muito linda essa camisa. Alô, Umbro, se você está ouvindo, já foram lançadas as camisas centenário, né? Até princípio, repito. A gente está gravando dia 18 de abril esse episódio. Até agora não vi nenhuma camisa de goleiro, somente é utilizada em campo. Pô, essa aí para camisa de centenário ia ficar muito linda. Com uns detalhes em azul marinho, quem sabe? Esse símbolo do Avaí antigo. Então, recomendo. Alô, Umbro, tá me vendo? Camisa retrô de goleiro do Avaí. Então, essa foto aí do Boas para ilustrar um dos primeiros grandes nomes, um dos primeiros grandes goleiros da história do Avaí. Dentro de sequência, nós vamos para o Adolfinho, né, que é um dos grandes nomes da história do Avaí.
e também um dos grandes nomes do futebol catarinense. Eu estava lendo um livro aqui que é o Almanac, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, um livro que eu comprei recentemente, é o Almanac do futebol catarinense, do Emerson Gasperin do Zé da Silva, que fala dos grandes goleiros, né? É um pouco legal essa foto de capa, eu não tinha visto, eu não sei onde que é essa foto, mas é muito interessante. Que fala sobre os grandes goleiros da futebol catarinense, eu acho, os grandes jogadores de clubes também. É um conteúdo muito interessante, né? Eu não lembro de quando, da data desse livro, mas acho que é 2010, 2011. E eles fizeram a seleção dos goleiros catarinenses, né? Os goleiros nascidos no nosso estado, contra a seleção dos goleiros, não, dos jogadores nascidos em Santa Catarina contra os jogadores nascidos fora de Santa Catarina e que atuaram por aqui. Coincidentemente, no time de nascidos, os catarinenses, temos o Rubens, né, o Rubão como goleiro, e no outro lado o Fossati. Porém, né, essa escolha né, foi uma brincadeira feita, né, com brincadeira no sentido de numa imaginário assim do que seria a seleção ideal dos catarinenses contra os jogadores que atuaram por Santa Catarina, e né, tem vários votos de pessoas importantíssimas daqui, e tem o Rubens aqui na seleção dos nascidos em Santa Catarina, só que, né, muito se fala, muitas referências falam, até tem uma fala aqui do Roberto Alves, né, famoso comunicador, jornalista, comentarista do futebol catarinense, que fala que o Adolfinho é o maior goleiro da história do futebol catarinense, né, o Adolfo Martins Camille, que eu chamei o Felipe Silva, que teve a honra de poder entrevistar o Adolfinho para falar um pouco mais dessa figura histórica do Avaí, nome do Memorial de Atletas do Avaí, né? Enfim, falar sobre a fala do Roberto Alves, que os goleiros que vieram depois não teriam nem o direito de engraxar as chuteiras do Adolfinho, né? Então, muito se fala sobre ele ser um dos maiores goleiros da história do futebol catarinense, né? O Adolfinho, que é de Florianópolis, uma grande coincidência, nasceu dia 28 de maio em Florianópolis, grande data e grande local para nascer goleiros. Então, dando essa introdução, vou chamar o Felipe Silva, do Memória Havaiana, do Troféu Avaí, que já esteve com a gente aqui em 2 episódios, para falar um pouquinho sobre Adolfinho, um dos grandes goleiros da história do Avaí. Fala, raça. Aqui é Felipe Silva, colaborador do Memória Havaiana, do Troféu Avaí. E venho aqui para convite do Luan para contribuir com esse material, né, sobre goleiros históricos do Avaí. E eu vou falar sobre um que, por muito tempo, e talvez para alguns mais antigos, ainda é apontado como o maior goleiro havaiano de todos os tempos. Eu falo sobre Adolfo Martins Camille, o popular Adolfinho, que foi goleiro do Avaí durante aproximadamente 15 anos, entre as décadas de 40 e 50. O Adolfinho ele fez parte do grande time do Avaí, que foi tetracampeão estadual nos anos 40, né? 42, 43, 44 e 45, sendo titular, né, em todas essas conquistas. E se destacou na época, né? Infelizmente a gente não tem vídeos, né, de lances dele, só temos a memória de quem o viu jogar e os relatos, né, de quem o viu jogar. Diziam, né, na época, ser não só o melhor goleiro do Avaí, da história do Avaí, como também o maior goleiro da história de Santa Catarina para algumas pessoas. O Adolfinho ele nasceu aqui em Florianópolis mesmo, em 28 de maio de 1925. Ele era filho de um imigrante italiano com uma brasileira. E ele estreou no Avaí com apenas 16 anos e 10 meses. Perdão, 16 anos e 7 meses. Ele estreou exatamente no dia que ele completou 16 anos e 7 meses, em 28 de dezembro, já quase aí no Réveillon, de 1941, num amistoso contra o Palmeiras de Blumenau, que é o clube que depois mudou de nome para Blumenau, né? E ele estreou muito jovem, né? Substituindo o Joel Lang, que era o filho do então presidente do Avaí, Walter Lang. E muitos
consideravam que ele era muito jovem, né, para ser titular de um clube como o Avaí, na época, que já era, né, um clube grande no estado de Santa Catarina. Mas o treinador uruguaio que o Avaí tinha na época, o Félix Magno, bancou a escalação do Adolfinho, mesmo em jogos grandes da época, né? Naquele período, início dos anos 40, o Avaí fez vários amistosos contra equipes de fora de Santa Catarina para medir forças, né? Porque o Avaí era um clube muito forte aqui no estado, mas para medir forças com os times de fora, qual que era o nosso nível, né, com relação ao time de fora, né? O Avaí fez vários amistosos, um deles contra o Sport de Recife, que na época vinha fazendo uma excursão desde Recife, descendo o Brasil inteiro, né? E ganhando de um monte de gente no Rio, em São Paulo, enfim, fazendo. O Sport tinha o Ademir de Menezes, ainda um jovem atacante que depois viria a ser o artilheiro da Copa do Mundo de 1950, né? Depois foi pro Vasco e tal. E jogou na seleção brasileira e foi artilheiro da Copa de 50. Mas esse jovem Ademir de Menezes estava nesse time do Vasco, do Sport, perdão, que o Avaí enfrentou em 1942 e o Félix Magno bancou a escalação do Adolfinho. O Adolfinho foi bem no jogo, o Avaí ganhou por 4-2. E dali em diante ninguém mais questionou, né, o Adolfinho como titular do Avaí. E como titular ele participou, então, como eu falei, do tetracampeonato estadual dos anos 40, quando o Avaí vence, né, o último campeonato do Tetra, né? A final foi jogada, na verdade, em fevereiro de 46, mas era relativo ao campeonato de 45. O Adolfinho ainda não tinha completado 21 anos. Ele tinha 20 anos e 9 meses, mais ou menos isso. Então era um tetracampeão mais jovem que o Avaí tinha, né, no elenco, foi o Adolfinho. Participando então desse que é até hoje, né, a maior sequência de títulos da história do Avaí. Ele continuou no Avaí depois, o Avaí acabou perdendo um pouco de protagonismo no cenário estadual, chegou a mais 2 finais, em 49 e em 51, mas perdeu ambas. Mas o Adolfinho continuou no Avaí, ele chegou a fazer testes no Fluminense, nessa época aí, nos anos 40, chegou a disputar um jogo treino lá, se eu não me engano, contra o Americano de Campos, um time lá do Rio de Janeiro. E o Fluminense venceu e tem um destaque assim numa nota de jornal falando da boa atuação do goleiro Adolfo, né? No caso era ele. Só que ele preferiu não ficar no Fluminense, ele teve uma lesão lá e também eu tive a oportunidade de entrevistar o Adolfinho. Para quem não sabe, eu sou jornalista, hoje não trabalho mais na imprensa, mas já trabalhei no antigo jornal, no jornal A Notícia de Joinville, que antigamente tinha uma sucursal aqui em Florianópolis. E eu fiz uma entrevista com o Adolfinho uma vez e ele me contou, né, que um dos motivos pelos quais ele não quis ficar no Fluminense é que lá ele via que ele viu o Batatais, que era o goleiro do Fluminense na época, que era goleiro da seleção brasileira, inclusive, a expressão que ele usou para mim, né, passando fome, ou seja, ganhando um salário muito baixo, né, então, como aqui em Florianópolis ele tinha emprego, além de jogar no Avaí ele tinha outro emprego, então ele acabou optando por continuar aqui, né, perto da família, onde tinha emprego, então ele não quis ficar no Fluminense. Ele também recebeu o convite do Grêmio para ir treinar lá, para fazer teste, mas acabou não aceitando. Era uma época muito diferente de hoje, né? Os jogadores, embora já existisse o profissionalismo no Brasil desde 1933, ele ainda estava engatinhando, e esse profissionalismo existia mais em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro mesmo, assim, alguns jogadores conseguiam, né, receber um salário um pouco maior, mas a grande maioria não conseguia ainda sobreviver do futebol como nada perto do que se tem hoje, né? Jogadores ganhando ótimos salários, né? Mas enfim, o Adolfinho voltou para Florianópolis então, depois desse teste no Fluminense, e continuou no Avaí. Ele que estreou em 41, ele disputa seus últimos jogos em 1956, então foram 15 anos no gol do Avaí, com algumas interrupções, né, nesse meio. Em 1953, ele chegou a ser também presidente do Avaí, por um período. Ele era goleiro e presidente ao mesmo tempo. Outros tempos, né, Raça? O futebol, como eu falei, não era tão profissional quanto hoje e tal, então essas coisas aconteciam. Bom, o Adolfinho, então, ele disputa os seus últimos jogos pelo Avaí em 56 e continuou sendo, né, uma lenda da meta havaiana, tanto que em 1998, por ocasião dos 75 anos do Avaí, foi feita uma seleção
de jogadores, né, históricos, qual seria a seleção dos melhores jogadores da história do Avaí, né, em 1998. E não deu outra, né? O Adolfinho foi eleito na época, né, o goleiro dessa seleção dos sonhos, né? Já se passaram 25 anos, o Avaí teve outros goleiros depois, né? Mas talvez tecnicamente é bem provável que haja na história do Avaí goleiros até melhores que o Adolfinho em termos técnicos, né? Mas porque o futebol evoluiu, começou a preparação de goleiros, né, específica, coisa que não existia na época dele e tal. Então, pode ser que melhor exista, né, mas maior que o Adolfinho na história do Avaí, eu acho que até hoje realmente não apareceu, né. Vai ter que aparecer um goleiro que ganhe o tetracampeonato e que fique aí quase, né, 15 anos, né, na meta azul. E apesar assim, de ter ficado 15 anos, né, eram outros tempos, não havia tantos jogos como hoje, o Adolfinho ele é o terceiro goleiro com mais jogos pelo Avaí, segundo o livro lá, O Time da Raça, o almanaque dos 90 anos do Avaí, de 2013. Né, ele fica atrás do Zé Carlos, um goleiro dos anos 70, início dos anos 80. Não é o Zé Carlos da reposição de bola, é um outro Zé Carlos mais antigo. E do Eduardo Martini. Né, o Adolfinho fez, pelos números do livro, 183 jogos pelo Avaí nesses 15 anos. Pode ser até que haja mais jogos, né, que os pesquisadores não conseguiram encontrar ainda, talvez numa nova edição do livro aí apareçam mais alguns jogos do Adolfinho. Mas enfim, um jogador bastante importante da história do Avaí. E sobre esses últimos 25 anos, o Luan também pediu para falar sobre goleiros assim, que me marcaram também, né? Claro, eu infelizmente não tive a oportunidade de ver o Adolfinho jogar, mas eu acompanho o Avaí desde 92, né? E posso dizer que nos últimos 30 anos aí, né, que eu acompanho o Avaí, os goleiros que mais marcaram para mim, né, foram César Silva, goleiro da campeã da Série C de 98. Disputou 8 clássicos, não perdeu nenhum. É o jogador com mais clássicos disputados pelo Avaí sem perder nenhum. Fez gol em clássico, inclusive, gol de empate no finalzinho, lá no Scarpelli, gol de pênalti, né? Em 2000, um jogo bem intenso. Deu pancadaria, deu polícia, cavalaria, aquela coisa toda. Depois, acho que o Eduardo Martini, goleiro do Acesso de 2008, do Estadual 2009, fez gol também, né? Chutando a bola da sua área, o gol do Vento Sul. Um outro goleiro para mim que marcou, embora tenha jogado menos tempo, né, foi o Renan, goleiro de 2016. Não. O Renan da seleção também marcou, claro, mas assim, eu acho que o Renan de 2016 tecnicamente era mais goleiro, né? Fez um ano maravilhoso em 2016, que terminou também em acesso do Avaí, né? Mas infelizmente jogou apenas aquela temporada, né? Eu gostaria que ele tivesse ficado mais tempo no Avaí. E um quarto aí que eu coloco, um quarto nome é o Douglas Friedrich, goleiro da Série A de 2017 e também de 2022, ano passado, né? Também acabou tendo não muitos jogos pelo Avaí, né? Porque não ficou tanto tempo. Mas ele foi o mito do Cartola, vocês lembram, em 2017? Porque teve um jogo contra o Grêmio, se não me engano, que ele fez o recorde de pontos lá do Cartola naquele ano, enfim. Foi uma atuação de gala dele, como ele teve várias atuações, né, maravilhosas naquela Série A. Infelizmente o Avaí acabou caindo. Mas o Avaí vários jogos venceu, ou pelo menos empatou, né, pelas atuações dele. É isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí com um pouquinho de história, né, sobre os goleiros do Avaí, especialmente sobre esse grande goleiro, o Adolfinho, que infelizmente nos deixou, né, em 2011, mas que será sempre lembrado na história do Avaí, inclusive porque o nome dele, né, está no Memorial dos Atletas do Avaí. O Memorial dos Atletas lá da Ressacada leva o nome dele, foi inaugurado lá em 2009. Então é alguém que está eternizado na história do Avaí. Um abraço. Coisa linda, agradeço, assim como foi ao Felipe Matos, o Felipe Silva pela essa participação, né? Quando uma das participações ali com a gente, ele falou que tinha entrevistado o Adolfinho, eu falei, pô, não tem como ter outra pessoa para falar sobre esse grande goleiro do Avaí. Curioso dos dois goleiros, além de ter o mesmo nome, né? Eles terem exercido mais do que uma função no Avaí. E, né, nessa linha, a gente pode falar do Jocely dos Santos, que quem sabe não teve um destaque tão grande como goleiro do Avaí, mas jogou no Avaí, foi treinador, auxiliar também nos anos 90,
e veio ser diretor de esportes do clube em 2016, 2017 também, diretor de futebol, não lembro exatamente qual era a função dele, mas é um cara que também passou por várias funções. Outro que a gente pode citar, que atuou em mais de uma função, o Flávio Kretzer, que foi o goleiro ali nos anos 2000 do Avaí, que hoje é preparador de goleiros do clube. Então é curioso a gente ver que o Avaí tem essa relação com os goleiros de atuarem em mais de uma função, né? Se dentro do campo eles só atuam em uma função, é só goleiro, não tem como tu colocar o cara na linha, a não ser o Kevin em 2022, que com a expulsão do Douglas contra o Atlético Mineiro foi pro gol do Avaí, né? Só que ao contrário da linha indo pro gol, dificilmente a gente vê um goleiro jogando na linha. Pô, teve um goleiro, um atleta, eu não lembro quem foi, um treinador que tava contando uma história que tava no futebol mexicano e colocou um goleiro para jogar no ataque, mas enfim, eu vi uma entrevista de um treinador que eu não lembro quem, não me recordo, né? Desculpa pela falha de quem que fez essa proeza de colocar um segundo, ele deu certo, né? Mas eu realmente não sei dizer se qual que foi o caso. Né, citando os outros goleiros, também o Zé Carlos, que é o goleiro com mais partidas com a camisa do Avaí até 2013 que a gente tem. Mas eu acho que depois de 2013 não teve nenhum goleiro que ficou 4 temporadas no Avaí para poder chegar perto desses jogos, né? O Zé Carlos foi ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80 com o goleiro do Avaí, né? No livro ali, no time da raça, a gente até destaca que tem um 1,77, né? Que é um padrão de goleiro não tão alto. Se a gente vê goleiros com menos de 80 é muito raro. Às vezes a gente vê um goleiro de 84, 85 já a gente já considera baixo, né? Então a gente vê um goleiro de estatura não tão alta em outros tempos, sendo o goleiro que mais defendeu o Avaí. Falando nos anos 70 também, a gente tem o Rubens, o Rubão, que é um goleiro que fez gol pelo Avaí também, né? Assim como o Martini, assim como outro que a gente vai falar depois, César Silva, a princípio que eu vi de informação, se você souber de mais um outro goleiro que fez gol com a camisa do Avaí pelo time profissional, avise a gente aqui que pelas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum destaque nesse sentido, né? Antigamente eu não sei se existia goleiro cobrador de falta e pênalti. O Rubão, que era um goleiro que atuou no Metropol, né? Pelo que um time de Criciúma famosíssimo nas décadas, acho que de 60, fortíssimo time do Metropol. Atuou no Atlético Paranaense também e até vim prova aí ele nos anos 70, um goleiro que, pelo que li, assim, pelo que eu vi num documentário do Polidoro sobre uma excursão do Avaí, era um goleiro que os companheiros falando dele, é um goleiro que gostava muito de chamar atenção e fazer malabarismos e fazer fintas, cobrava pênalti, então era um goleiro tinha muito destaque não só pela sua atuação no gol, mas também chamava muito a atenção com essas firulas, né, com essas brincadeiras, o pessoal sempre elogiava muito ele, os companheiros elogiavam, né, pelo que eu vi nesse documentário sobre essa excursão do Avaí pela América Central, pela América Latina, essa excursão do Avaí nos anos 70, acho que foi 77, final dos anos 70. O Rubão tinha essa questão dos pênaltis, né? Até não tomou gol quando o Avaí enfrentou o Santos Pelé, não tomou gol do Pelé, naquele 2-1, então, né, tem não tomei gol, não levei gol do Pelé, não sei que levou pelo Metropol, mas aí vocês já querem muita informação pro Luan, né? A gente pode destacar, né, dessas décadas, né, o Rubens, né, o Rubão, o Zé Carlos também, que a gente citou aqui, o Joseli. Um outro que talvez, né, lá no site do Avaí, inclusive, se fala muito no Adolfinho, como goleiro da seleção havaiana, se fosse fazer os 11 ideal do Avaí, é o Adolfinho. Fala-se muito no César Silva, né, um goleiro com muito destaque do 98 a 2000, 2001, ali que jogou no Avaí, que a gente vai falar daqui a pouco. E também no Fossati, né? O Fossati, que é um goleiro que teve passagem por grandes times na América do Sul, ele veio para o Avaí no final de 87, ali 88, campeão catarinense em 1988, um goleiro que chegou a atuar pela seleção uruguaia. Ele atuou eu até deixa eu pegar aqui para ter certeza na hora de falar, né? O Fossati foi 127 partidas ele fez pelo Avaí, por exemplo, de comparação ao Dolfinho, tem uma quantidade parecida, e o Eduardo Martini. Então, para ver o Fossati, né, esses nomes são dos mais conhecidos como goleiro do Avaí. A gente sempre vê falar no Fossati, que atualmente é treinador, né, teve seu nome vinculado, né, falaram que poderia chegar ao Avaí, acho que foi 2020, 2021,
mas acabou não acertando. Ele teve no Brasil uma passagem em destaque pelo Internacional, na campanha do Inter no bicampeonato da Libertadores 2010, ele foi treinador até a semifinal, acabou não conquistando o título, né? Ele foi foi demitido e assumiu o Celso Roth, mas no Brasil tem essa passagem, tem algumas passagens de destaque, acho que na LDU, uma sul-americana. Então o Fossati, que jogou no Curitiba, depois aqui no Brasil, ele foi 5 vezes campeão uruguai pelo Peñarol. Falei, pô, não vou errar o nome do time dele no Uruguai, né? Peñarol também tem atuação pelo Rosário Central, Olímpia, né? Disputou 7 Libertadores da América, né? Imagina o Avaí, né? Nos anos 80, que não disputava uma Série A, contratou um jogador com esse peso, né? Jogador de seleção que jogou na seleção uruguai, poucos partidos, mas jogou. Goleiro com muita história na Libertadores, então, né, ele já veio provar mais para o final da sua carreira, mas até um destaque pela sua liderança, por destaque em pênaltis, né, que era uma característica dele. Aqui teve uma linha aqui desse livro, aqui fala um pouquinho sobre ele estudar para poder estudar os batedores. Uma coisa que a gente vê muito comum hoje, pô, imagina nos anos 80, as partidas não eram televisionadas, então aqui no livro fala que ele estudava os batedores para saber onde que eles iam bater. E essa característica do pênalti é que fala que o Uruguai ficou mais de 1 ano e meio sem tomar gols de pênalti pelo Avaí. Né? Não sei a quantidade de pênaltis, quantos que ele pegou, quantos que foi para fora, mas há um período expressivo. Deixa eu até mostrar uma foto aqui que a gente tem no nosso acervo do Fossati, a gente pode ver aqui, né? A camisa é diferente. Esse jogo, até já linkando com o nosso próximo convidado, foi em Imbituba. Esse amistoso do Avaí em Imbituba, acredito que já foi no final da passagem do Fossati. E essa foto eu peguei no Memória Havaiana, porém, ela é do acervo do Walter Ricardo, lá de Garopaba. Então, o Avaí atuando em Imbituba. Teve alguém que viu esse jogo em loco, tem essa foto no seu acervo e que pode falar mais sobre o uruguaio Jorge Fossati, um dos grandes goleiros da história do Avaí. Então, para isso eu convido o seu Walter, que vocês talvez não conheçam aqui não participou com a gente aqui, mas convidamos ele para falar sobre Fossati, um dos grandes goleiros do Avaí. Bom, amigos torcedores havaianos que acompanham aí o podcast Café Havaiano, né? Parabenizar o Luan pelo belo trabalho que está fazendo aí, divulgando aí as coisas do nosso Avaí, um pouco da história, né? Fazendo um paralelo entre a atualidade e o que já vivenciamos. E o convite foi feito para falar sobre goleiros, né? Goleiros do Avaí. Meu destaque de goleiros que eu vi jogando pelo Avaí foi, primeiramente, o Fossati. O Fossati foi, sem dúvida, naquele ano, um grande goleiro, defesas difíceis, chamou a atenção da mídia nacional e, em algumas vezes, foi escolhido no programa Fantástico. O Fantástico tinha um quadro que escolhia o goleiro da rodada e o Fossati, por diversas vezes, foi o escolhido. Mas o Avaí teve uma série de bons outros goleiros, né? Faço aí um paralelo também, Fossati e Renan, que para mim também foi o grande responsável por aquele acesso do Avaí. Tivemos aí o Carlão, aí tem outros, né, que também deixaram as suas marcas aí no Avaí, mas que chama o Eduardo Martini, né, com aquele gol também muito bacana, mas não só pelo gol também, com algumas defesas na época que chamavam a atenção. Mas de todo esse tempo que eu acompanhei, né, e acompanho o Avaí, o Fossati, para mim, foi realmente diferenciado, né? Era um goleiro alto, eu tive a oportunidade de ver ele em jogos na Ressacada. Aqui em Imbituba, ele veio em 2 oportunidades em amistosos que eu fiz naquela época, e foi legal ver ele, eu estive bem próximo, né? Não tão próximo como a gente que vai ao estádio, ao lado dele mesmo, a gente teve essa possibilidade. Mas o Fossati, para mim, de todos esses goleiros que eu vi pelo Avaí, foi um dos bons goleiros. Aí, claro, tem Renan, Adnan, tantos outros que Eduardo Martini, que contribuíram aí, né, com a história
vencedora do nosso leão. Um abraço a todos e até um próximo. Opa, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, né, não foi um problema na sua TV, não foi um problema no seu Spotify, onde você estiver assistindo. Tivemos problemas técnicos durante a gravação do Café Havaiano, do último Café Havaiano, né? Eu tô até com uma roupa bem parecida, mas não foi o mesmo momento que eu realizei a gravação. Perdemos um trecho, né? Como você percebeu, um problema de áudio. Perdemos um trecho do nosso podcast, até tá aqui, ó, eu com a mesma roupa, né? Que loucura. Perdemos um trecho do nosso episódio, então eu tô passando aqui para recuperar esse trecho perdido, porque a gente falou do Fossati, ia começar a falar do César Silva, um dos grandes goleiros da história do Avaí, que a gente não poderia deixar passar em branco, até porque também o episódio ia ficar com problema de áudio, né? Tudo certo que foi apenas um trecho do nosso episódio. Agradecer ao seu Walter que mandou o vídeo falando, né, dando seu relato sobre o Fossati e sobre alguns goleiros que ele viu jogar pelo Avaí. Pedir para você curtir, compartilhar esse episódio, seguir o Café Havaiano nas redes sociais. A gente está com o objetivo de, quem sabe, em breve chegar aos 200 seguidores, tanto no YouTube quanto no Twitter, quanto no Instagram, que no YouTube a gente está com 100 e poucos inscritos. Queremos aumentar também, né? A participação de vocês é sempre muito importante. Dando sequência, então, a gente vai falar sobre o César Silva, né? O César, que foi um dos grandes goleiros da história do Avaí, né? Falando ali do final dos anos 90, o César que foi campeão da Série C, até eu vou colocar aqui no vídeo essa imagem, né? Fala do César Silva, eu sempre lembro dessa imagem dele com a taça de campeão e da sua liderança, um goleiro que fez... Opa, peraí. Ó, eu falando aqui, eu continuo no vídeo antigo, mas eu tô aqui, ó, tô no vídeo novo aqui, falando sobre o Avaí com a mesma camisa. Eu tô doidando vocês, vai estar tudo certo. Acho que vocês estão compreendendo o que está acontecendo. O César Silva, que é um dos goleiros que fez gol pelo Avaí, né? Eu acho que eu já comentei aqui, ou se eu não comentei, eu comento novamente, né? Pelas pesquisas que eu fiz, encontrei Eduardo Martini, Rubão e César Silva. O César tem 9 gols pelo Avaí, invicto em clássico pelo Leão da Ilha, mais 100 jogos pelo Avaí. Então, sempre quando se fala de Avaí, do time da raça, eu lembro do César, apesar de não ter visto jogar, mas a figura dele é tão importante, eu acho, do nosso clube, que eu sempre lembrava dele quando se fala do time da raça, um goleiro, acho que é com a cara do Avaí, né, com aquele estilo que a gente já tá comentando no episódio, jogava de calça, estilo meio Chilaver, né, não lembro se eles são da mesma época, mas eu acho que sim, né, o Rogério Ceni batia faltas, e né, nessa época o Chilaver também é outro goleiro artilheiro, o César Silva, nosso goleiro artilheiro, acho que tem 9 gols com a camisa do Avaí, muito importante citá-lo nesse momento. E a gente já vai dar continuidade aos anos 2000 ali, né? Tem o Miguel também, que foi outro goleiro dessa época, ali após o César Silva. O Thiago Pamban também era um goleiro que foi para a Europa, que é da base do Avaí, que também a gente pode destacar. Lembrar o Adnan também, um goleiro dos primeiros goleiros que eu lembro de quando eu comecei a acompanhar o Avaí foi o Adnan, né? Dos anos 2004, ali, por aí, que ele era goleiro do Avaí. E a gente chamou também mais outros 2 torcedores, né, mais novos para falar sobre os goleiros que eles viram, especialmente ali depois dos anos 2000 também, né. Para isso eu trouxe um amigão meu, o Viliano Boing, que acompanha jogos comigo na Ressacada, trouxe também o Vitor Zadroski, lá do Corneta Avaí, para falar sobre os goleiros que eles viram, né, toca a camisa do Avaí. Já vou colocar o vídeo antigo aqui, ó, e já vou deixar vocês com a sequência do programa, agradecer a todos que estão aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curte, que isso é muito importante pra gente. Peço desculpas novamente por essa falha técnica, mas deu tempo de corrigir e vocês vão poder dar sequência aí no troféu. Já se chama troféu aí. Abraço pro troféu aí, mas não é troféu aí. É o Café Havaiano, História Zorra número 5, Dia do Goleiro.
toca aí não. Vamos ouvir agora o Viliano Boing. Opa, tô confundindo tudo aqui. Viliano Boing, meu parceiro, e depois na sequência o Vitor Zadroski. Abração, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, Luan. Boa noite, pessoal do Café Havaiano. Vim dar um depoimento aí sobre essa posição que é tão importante no time de futebol, né? Que todo bom time começa por um bom goleiro. Não tem como não citar o Renan, né? Que foi importantíssimo ali no acesso de 2016. Sem ele, o time provavelmente não teria subido, não teria o desempenho que teve. Depois do Avaí sofrendo bons anos ali sem goleiro, né? Tivemos o Diego um bom tempo. Enfim, o Avaí não ia para frente ali com o goleiro. 2011 teve 3 goleiros ali na Série A, nenhum rendeu. E um outro goleiro também que eu acho legal a gente destacar é o Vladimir, que eu acho que sempre foi muito regular com a camisa do Avaí, sempre não foi um goleiro de muitas falhas, né? Se a gente pegar o Douglas, ele era um goleiro que tinha defesas espetaculares, mas jogos que ele dava uma entregada, tinha algumas falhas. O Vladimir, eu acho que ele foi até um pouco injustiçado por ter caído em alguns times ali, como 2019, que era muito ruim, mas ele sempre fazendo boas defesas. Eu acho que ele e o João Paulo foram os únicos jogadores que se salvaram daquele time. E no ano passado a mesma coisa, né? Ele começou ali de reserva, teve a oportunidade de entrar no time, que foi quando o time desandou também, logo na sequência. Em 2021 ali com 2022, desculpa, com acesso também, ele chegou, teria espaço para jogar titular na minha opinião, mas o Douglas já vinha o Gladson já vinha com uma sequência e já estava bem, já estava consolidado ali. O Claudinei preferiu não dar espaço para ele, mas é um goleiro que eu acho que sempre foi muito bem com a camisa do Avaí. Apanhando com os botões aqui, né? Hoje é um programa um pouquinho diferente. Geralmente a gente traz os convidados ao vivo, a gente vai colocando o chat na tela. Hoje toda a logística aqui, mas tá funcionando, tudo certo. Agradecer ao Viliano, né? Pô, meu amigão de muito tempo, acompanha jogos comigo na ressacada. Felizmente eu não tenho essa sorte do time dele ter grandes goleiros, que muitas vezes ele joga comigo, então tá ferrado, mas tudo certo. Agradecer ao Viliano pela parceria, por tá falando aqui pra gente. Eu lembro que ele falou ali do Vladimir, né? Goleiro que infelizmente jogou 2 anos que o Avaí foi rebaixado. Teve seu destaque no final da Série A dele de 2022, foi bom. E eu lembro de ter muito discussão entre Vladimir, chegou para ser banco do Gladson, Vladimir que fez carreira tirando o Avaí no Santos, ser banco do Gladson, era um goleiro que a torcida não gostava muito. Usavam essa camisa aqui, inclusive, de 2021, então boas recordações do Viliano. Então, falando mais dessa nova geração de goleiros do Avaí, eu trouxe o Zadroski lá do Corneta Avaí, mandar um abraço para eles também, né, que para falar um pouquinho sobre os goleiros que ele viu nessas novas gerações do Avaí. Então, Zadroski do Corneta Avaí falando sobre os goleiros da história do Leão. E aí, galera do Café Havaiano, salve Luan que fez o convite aí pra gente falar um pouquinho hoje sobre os goleiros do Avaí, né? Eu que comecei a acompanhar o Leão na ressacada ali no início desse século, eu começo a lembrar ali por parte do Gilmar Dalpozo como o primeiro grande goleiro que eu lembro da história do Avaí. Depois a gente teve a passagem do Adnan, depois a gente teve uma grande passagem também do Eduardo Martini, que marcou em 2 grandes anos do Avaí aí em 2008 e 2009, né? Principalmente 2009, ficando naquela 6ª colocação histórica na Série a melhor do time catarinense até hoje. Depois a gente tem o Renan, que também fez história com a camisa do Avaí, que foi o primeiro e único jogador dos times de Floripa, da capital catarinense, que foi convocado para a seleção jogando no time daqui, né? Já que o outro nosso co-irmão aí fala tanto que o nosso ex-jogador está na seleção, a gente teve um jogador atuando pelo Avaí, pela seleção, o Renan, que fez uma baita campanha ali em 2010, uma convocação bem merecida, né? Depois eu acho que a gente pode lembrar o Wagner, que vem do Ituano como campeão, né? O Ituano que fez história lá como campeão azarão. O Wagner vem, faz um bom 2014, uma boa Série B. Em 2015 ele sentiu a Série A, né? Ele mesmo comentou. Então teve um rendimento bem abaixo, aí veio o Kozlinski, que muitos torcedores... Peraí, vocês estão me ouvindo? Ele citou o Kozlinski, não tem como continuar o vídeo, você mandar um abraço pro Ninet, meu amigão, produtor aqui ajuda também aqui com a gente no Café Havaiano. Citou o Kozlinski, eu tenho que pausar e mandar um abraço pro Ninet, né? Continua aí pro Zadroski.
torcedores não gostam, mas eu não acho de todo ruim. Ele não era dos melhores, mas depois que ele pegou uma experiência, ele ficou um pouquinho melhor. Mas também não fica tão lembrado na memória do torcedor como um bom goleiro, né? Depois a gente pode lembrar o Renan, na verdade, o Renan é o melhor que eu e acho que muitos torcedores do Avaí consideram o Renan o melhor que a gente viu na ressacada nos últimos anos, né? O Renan, em 2016, ali era um absurdo de goleiro, era o goleiro que ganhava jogo, fazia pontos, né? Então ficou marcado. O Douglas Friedrich também em 2017, né? Ficou bem marcado, fez uma boa campanha, um jogão contra o Grêmio lá na Arena Grêmio. Depois a gente tem o Vladimir em 2019, depois a gente tem eles voltando, né? O Douglas e o Vladimir já não estavam tão bem quanto na primeira passagem, mas bons goleiros aí, marcando a história recente do Avaí, né? O Avaí que historicamente sempre teve bons nomes aí, como Jorge Fossati, entre outros. Na época eu não acompanhava tanto, então a minha memória não me ajuda, né? Às vezes eu tenho que ficar perguntando a história ali pro meu pai, que acompanhava na época de Adolfo Konder, mas o Avaí sempre recheado de goleiros bons aí, e recentemente também, né? A gente tem bastante nomes históricos aí para lembrar desse dia do goleiro. Então, valeu a todo mundo que está assistindo aí o Café Havaiano, valeu Luan, o convite. Sempre que precisar, estamos aí para falar de muito Avaí Futebol Clube. Valeu, Zadroski, valeu, Corneta Avaí também, mandar um abraço a todo mundo. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje para falar dos goleiros havaianos. Comentando um pouquinho deles ali, né? Martini, quem sabe também os melhores goleiros da nossa história, pode não ser tecnicamente o melhor goleiro, bola nos pés, não era. O goleiro tem que defender, né? Detalhe, mas era um pouquinho. Não era. Eu não achava tão bom tecnicamente, mas, cara, dos goleiros das melhores épocas do Avaí, um goleiro que fez vários milagres, salvou muita gente, fez gol em 2008 contra o Paraná, então o Martins certeza tá no coração de todo mundo. Eu, como estava começando a ser goleiro, era Martini, uns goleiros que me marcaram muito, me marca totalmente, com certeza, todos os goleiros do Avaí, sua identificação com o clube, né, mais de 120 jogos com a camisa do Avaí, então Martini, 2008, 7, 8 e 9, um dos grandes goleiros da nossa história. Como foi falado ali, eu destaco também o Renan, que foi goleiro da nossa base, eu acho que ele jogou a Copa São Paulo 2008 ou 2009, né, em 2010, 2011 ele acabou subindo para o profissional, teve muito destaque, era um goleiro muito novo, né, fazendo boas defesas na Série A, boas partidas. Lembro de um jogo da Copa, na Copa do Brasil contra São Paulo, no Morumbi, que tava tudo, não, substituto do Rogério Ceni, não sei o que, ele fez várias partidas, natural aqui da região, acho que é de Nova Trento, um goleiro, tinha Olimpíada na sequência, poderia ser convocado para ser o goleiro da Olimpíada, eu lembro, se eu não estou enganado, os goleiros daquela Olimpíada foram o Neto, que era do Atlético Paranaense, estava no Barcelona, acho que ele está jogando na Premier League, e o Gabriel, que tá do Coritiba, Gabriel que era do Cruzeiro, jogou no futebol italiano, no Milan. Eu acho que eram eles os goleiros, o Renan certamente, se continuasse a sua trajetória, os seus bons jogos, ele estaria naqueles nomes. Né? Eu lembro que após a Copa de 2010, o Mano Menezes foi escolhido para ser o treinador da seleção brasileira, e eu lembro de eu falar assim, o que eles querem com o Mano Menezes? Só perdoa se ele convocar um jogador do Avaí. Não deu outra. O Renan foi convocado à seleção. Pelo que eu vi ali, não, né, até o Zadroski falou, o único da dupla da capital, eu acho que, pelas minhas informações, eu acho que talvez só um jogador do Criciúma, bem antigamente, mas de ser o do único atleta atuando em time de Santa Catarina para defender a seleção brasileira. Isso é uma marca muito histórica, principalmente a gente pensar hoje um jogador da seleção, logicamente, era um terceiro goleiro. Lembro que o Jefferson do Botafogo foi convocado junto com ele, não lembro se foi o Victor do Grêmio também, dois goleiraços. Acho que foram os goleiros da Copa de 2014, da próxima Copa, acho que eles foram os goleiros da reserva, não estou enganado também. E não era tão comum, mas depois começou a ser de ser convocar goleiros mais novos para se ambientar. Terceiro goleiro dificilmente joga, principalmente amistosos. Então foi muito surpresa, o Renan estava tendo destaque, né? Hoje a gente vê o terceiro goleiro que é reserva lá no seu clube, ele é da seleção de base, a gente leva para a seleção principal. O Renan estava jogando, né? O Renan teve muito destaque, foi vendido ao Corinthians e depois sua passagem para o Corinthians acabou não dando sequência a essa sua grande fase pelo Avaí, rodou vários times, jogou no Campeonato Português e acabou não tendo sequência
vitoriosa na carreira. Outra citação que eu acho que vale a pena é o Alex, que foi goleiro da base do Avaí. Eu lembro que de acompanhá-lo muito naquela... eu acho que foi campeão mundial sub-20. Putz, agora minha memória tá falhando, né? Na geração de Neymar, de Lucas, de Felipe Coutinho. Ele era goleiro reserva desse elenco. Tinha o William José, o Henrique Almeida, o centroavante que está no América, que foi artilheiro, o Oscar também. Então ele era da reserva, era da seleção de base. Então eu achei que, pô, esse quando e profissional, o Avaí tem um goleiro mais pra frente, que naquela época o Avaí não tinha nenhuma certeza no gol. Tinha o Zé Carlos, tinha o Renan, mas o Renan acho que estava sendo vendido, né? E no outro ano, 2011, teve vários goleiros, teve o Renan, teve o Felipe, o Zé Carlos acho que saiu no começo do ano, teve o Moreto no final da temporada. Então o Avaí não tinha uma certeza no gol. O Alex poderia ser, mas ele fez algumas partidas e também depois acabou não tendo uma carreira tão longa assim, tão promissora como ele teve. Mais para frente, o Renan, 2016. O outro Renan, né, que é esse primeiro que eu tava falando, é o da base do Avaí. O outro Renan, que aí veio do Botafogo, que ele, né, ficou muito tempo, jogava alguns jogos bons, mas ele revezava com o Jefferson, que, né, é muito difícil um goleiro com Jefferson em grande nível no Brasil conseguir ter muito destaque, né? Ele era nas convocações, alguma outra suspensão ou lesão, ele jogava, mas era um goleiro muito seguro que precisava ter rodagem. E quando ele veio para o Avaí, a primeira vez que ele saiu do Botafogo foi para o Avaí. Em 2016 ele foi muito bem, né? Muitas vezes foi capitão do time, ganhava pontos, como foi citado aqui. Um goleiro muito seguro, né? Que infelizmente jogou só uma temporada nova aí. Certeza em 2017 não teve muito o que reclamar, né? Mas se ficasse, seria um goleiro que marcaria história nova aí. Jogou no Botafogo, foi pro Ludogorets da Bulgária, eu acho. Voltou pro Brasil no Atlético Goianiense, se eu não estou enganado, está no Sport Recife nessa temporada. E por último, acho que vale a pena citar o Douglas, que para mim, dos que eu vi ele em 2017, foi o melhor goleiro que eu vi com a camisa do Avaí. Pela competição que ele disputava a Série A, era um goleiro muito seguro, né? Tinha suas falhas, mas ele fazia umas defesas impressionantes. Aquela partida contra o Grêmio foi essa, e a do Marquinhos em 2009 contra o Chapecoense, foram as partidas que mais, individualmente, eu acho que um jogador do Avaí teve mais destaque. O Douglas pegou o Grêmio campeão que foi campeão da América depois. Tinha Luan, tinha Douglas, tinha Barrios, Fernandinho, Kahneman, Jeromel, um timaço do Grêmio. E o Douglas conseguiu defender o pênalti do Edilson, que voltou aqui da base do Avaí, que voltou pro Avaí em 2021. Então, 2020-2021, então Douglas, não só esse jogo, tem uma partida contra o Botafogo, mas enfim, vários outros jogos que o Douglas jogou muito, assim. Se não fosse ele, a gente foi rebaixado, mas a gente não teria tanta competitividade naquele ano. Ainda mais que o Avaí era um time que jogava um pouquinho mais fechado e tinha que contar muito com as defesas do goleiro Douglas, certamente. Muito se fala se ele entrasse antes, né? Teve no começo do ano Kozlinski, que foi mantido como titular, né? O Douglas chegou, não tinha praticamente atuado em nenhum clube grande, jogou no interior do Rio Grande do Sul, passou pelo Grêmio, passou pelo Corinthians, mas atuou foi pouquíssimos jogos. E aí chegou no Avaí até fazer sua campanha de destaque, daí foi pro Bahia, jogou no Juventude, voltou para Avaí, agora tá jogando lá no futebol da Arábia Saudita. Dos grandes goleiros da nossa história, né? Alguns nem tanto destaque na história do clube, mas certamente marcaram vários torcedores. Pedir para vocês não se esquecer, né? Deixar seu like, né? Inscreva-se no canal, siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @Café Havaiano. O e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente sugerindo pauta, sugerindo convidado, fiquem à vontade, a gente está bem disponível para essa conversa com o torcedor. Nossas DMs, né, estão liberadas também, se você quiser mandar uma sugestão, alguma coisa, uma conversa, sugestão de pauta, essas coisas, a gente está sempre disponível para falar com vocês. Agradecer quem esteve por aqui com a gente. É um programa um pouquinho diferente hoje, né? Gravado, a gente está testando umas coisas diferentes aqui no Café Havaiano.
Finalizando, a gente, né, falar sobre os atuais goleiros, né? Até o momento que a gente está gravando, dia 18 de abril, temos o Igor Bom, o Otávio, que chegou recentemente, o Igor Vinhas, que chegou recentemente, que até esse momento aqui, eu imagino que seja o titular do clube, o Alexander, Otávio, Igor Bom, Igor Vinhas, Alexander, tem mais um? Não, acho que são esses 4. Tem os da base, o Arthur, o João Vitor também. Está também, né, no Kinderman, que teve a Bárbara, que foi uma das maiores goleiras do futebol. Vou até pesquisar aqui para não errar um outro nome. A Bárbara, um dos grandes nomes do goleiro do futebol feminino, jogou no Avaí Kinderman também, né, nas temporadas passadas. Hoje o Avaí tem a Bia Nicoletti, também tem, dentre as várias goleiras, tem a Catalina Pérez, que é goleira da seleção colombiana também. A gente pode destacar desses nomes das meninas lá do Avaí Kinderman, né, além de todas as outras goleiras, e torcer para que esse espírito dos grandes goleiros havaianos, dessa camisa 1 ou 12, como as femininas usam, 89 ou 23, sei lá, que quando tiver esse escudo em jogo, que a gente consiga defender com as garras de um leão, como foi usado nas camisas do Avaí da época da convocação do Renan, sejam bem representados e consiga nessa temporada bastante sucesso, bastante defesas com a nossa camisa, né? Esse episódio foi um episódio que eu queria muito fazer, por eu gostar muito da posição, né? Eu, quando era pequeno, era o Martinho, gostava muito, Buffon gostava muito também, né? Como eu falei, Renan e Douglas, então uma posição muito diferente, muito criticada, que tem que ter muita confiança, tem seu trabalho específico, entra antes, trabalha bastante, né? Tem uma roupa diferente, tem luva, tem calça, tem várias opções, é uma posição toda especial, tem uma aura toda especial, e tenho certeza que a gente recordou grandes nomes dos goleiros havaianos, beleza? Agradecer a todo mundo que esteve aqui, 1h10 mais ou menos de programa. Peço para se inscrever, para curtir o Café Havaiano. Estamos com metas aí, para quem sabe daqui a pouco chegar a 120 inscritos no canal, né? Um número pequeno, mas pouco, um mês, pouco de trabalho. Vocês não têm ideia quanto que eu fico feliz em todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está inscrito no canal, todo mundo que responde as nossas enquetes. Eu fico muito feliz em ver gente engajada no Avaí. Não é para mim, não é pessoas que gostam do Café Havaiano, são pessoas que gostam do Avaí, que estão aqui com a gente. Então é muito importante, eu valorizo muito a todos vocês que estão aqui com a gente. Beleza, pessoal? Um abração a todos. Voltamos na próxima semana com História Azul número 6 ou com Café com número 1. Será? Podemos vir com novidades em breve. Fechou? Beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.